Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. O decreto do Senado que libera a venda dos inibidores de apetite começa a valer nesta quinta-feira. A matéria polêmica foi aprovada ontem pelo plenário, sob protestos de um ex-ministro da Saúde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu em 2011 a fabricação e a venda dos inibidores de apetite anfetamínicos. Os medicamentos poderiam causar problemas cardiovasculares, psiquiátricos e dependência química. O decreto legislativo aprovado pelo Senado anula a portaria da Anvisa. Os inibidores de apetite são necessários para atender aquelas pessoas que sofrem de obesidade mórbida. Em outros países, como os Estados Unidos, a venda de anfetamínicos e da subutramina é liberada sob orientação médica e fiscalização intensa, como defendemos que seja no Brasil agora. O senador Humberto Costa, ex-ministro da Saúde, criticou a aprovação do decreto. A Anvisa, quando tomou essa resolução, ela deixou livre a utilização de um outro inibidor, que é a sibutramina. E denunciou a pressão dos laboratórios de remédios sobre os parlamentares. Inclusive, sou diariamente bombardeado por um lobby de empresas multinacionais que não estão preocupadas com a saúde da população, mas sim de poderem auferir os seus lucros vendendo esses medicamentos. O decreto que libera a venda dos inibidores de apetite começa a valer nesta quinta-feira. Em nota, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e a Associação para o Estudo da Obesidade elogiaram a decisão do Senado. Para as entidades, o uso controlado dos remédios é importante no tratamento da doença, mas deve ser associado à boa alimentação e à atividade física. A obesidade sendo uma doença crônica e altamente prevalente no Brasil e no mundo, ela precisa ter drogas, medicações como alternativas no tratamento. Neste sentido, as proibições que a Anvisa fez há algum tempo restringiu muito as medicações que a gente tem disponível para usar no tratamento da obesidade. E vamos dizer que nós ficamos desfalcados em relação a esse tratamento. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que os inibidores de apetite não vão voltar às farmácias imediatamente. Isso porque o registro dos medicamentos no Brasil está cancelado e os laboratórios precisam pedir novas autorizações. A Anvisa esclarece ainda que os anfetamínicos só serão liberados se as empresas apresentarem estudos de efetividade e segurança. Foram instaladas hoje no Congresso Nacional as comissões mistas para analisar duas medidas provisórias. A MP 653 dispensa a obrigação de um farmacêutico nas drogarias de pequeno porte, desde que haja um responsável técnico inscrito no Conselho Regional de Farmácia. Já a MP 652 cria o Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional, que vai estimular a operação de empresas aéreas em aeroportos com até 1 milhão de passageiros por ano. Apesar de terem sido instaladas, as duas comissões mistas foram suspensas por falta de quórum, sem que fossem escolhidos o presidente e o relator de cada colegiado. Além dessas duas MPs, outras 6 estão sendo analisadas por comissões mistas do Congresso. Duas delas, a 646 e a 648, perdem a validade antes da próxima sessão do Senado, marcada para 7 de outubro. A alteração do regime de trabalho para os funcionários de conselhos profissionais foi debatida hoje na Comissão de Direitos Humanos. A mudança do regime seletista, orientado pela consolidação das leis trabalhistas para o regime estatutário, baseado na Lei 8.112, é reivindicada na Justiça por funcionários de conselhos profissionais. Eles alegam que a atividade de fiscalização do exercício profissional é estatal e que essas instituições têm natureza jurídica de autarquia. Já os diretores dos conselhos defendem que o regime seletista traz melhores condições de trabalho e também garante a independência de atuação em relação ao governo. E aí o que vai acontecer? Passada a eleição,
senta o presidente da República na cabeceira da mesa e fala: vamos agora distribuir os conselhos de profissões. Quais são os partidos políticos que vão receber os respectivos conselhos? Para quem é que nós entregamos o Conselho de Contabilidade? Para quem é que nós entregamos o Conselho de Engenharia? As autarquias de fiscalização profissional já são um braço administrativo do governo desde a sua criação. Portanto, são espaços de serviço público, com arrecadação compulsória, inclusive, com legislação em nível federal. Nós queremos que os conselhos cresçam, que a nossa sociedade evolua e que nossa sociedade reconheça os conselhos como peças fundamentais para que a população tenha os serviços de qualidade que ela merece. O Ministério Público se queixa do grande volume de ações impetradas na Justiça pelos conselhos profissionais para garantir a adesão ao regime de trabalho estatutário. A questão já está judicializada e ela não está dando resultado. Essa estratégia, ela vem mostrando a sua insuficiência. Entender o Ministério Federal, o caminho é a edição de uma lei. Dá para perceber com muita clareza que nós precisamos de uma legislação que possa, de forma clara, definir a natureza jurídica dos conselhos de fiscalização e, na verdade, regulamentar a situação dos trabalhadores e das trabalhadoras. No dia 5 de outubro, os eleitores vão escolher os representantes da população nos poderes executivo e legislativo. Mais de 26 mil homens e mulheres disputam o voto dos brasileiros. O repórter Hermes Coelho mostra qual é o perfil desses candidatos. 142.822.046 eleitores com uma missão: escolher os homens e mulheres que vão comandar os destinos do país. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 26.116 pessoas disputam as 1.709 vagas para os cargos de deputado federal, estadual e distrital, senador, governador e presidente da República. O PT é o partido com mais nomes em disputa, seguido do PSB, PMDB, PSOL, PV e PSDB. 8.107 mulheres vão disputar as eleições este ano, 3.000 a mais que em 2010. 45% dos candidatos têm curso superior, média bem acima a da população brasileira, que é de 11%. O cientista político Antônio Queiroz explica que é normal os partidos procurarem pessoas com melhor formação e que possam se expressar melhor para conquistar votos, mas que as chances de vitória são maiores para aqueles que têm recursos financeiros para investir na campanha. O padrão é esse e que passa por apoio ou financeiro, ou de instituições privadas, ou de instituições públicas. Os dados do TSE também mostram uma pequena participação dos jovens na disputa. 60% dos registros de candidaturas são de pessoas que têm entre 40 e 59 anos, e apenas 6,4% têm até 29 anos. Isso mostra um pouco do desinteresse e da descrença também dos jovens na vida política, algo que precisa ser mudado. Eu acho que o jovem tem que cada vez mais buscar a responsabilidade, assumir a responsabilidade e dar a sua contribuição para o país para mudar o que entende que merece ser mudado. Outro ponto chama a atenção: a possibilidade de renovação significativa no Congresso Nacional. Apenas 9 dos 27 senadores que encerram o mandato em 2015 vão tentar a reeleição. 18 dos que têm mandato até 2019 estão em campanha para trocar o legislativo pelo executivo, muitos com chance de vitória nas urnas. E 116 deputados federais não vão tentar se reeleger. O próximo Congresso será bastante renovado, tanto na Câmara quanto no Senado. Isso traz a perspectiva de que se crie um ambiente para a realização de reformas que não foram possíveis nesse mandato. E se esses novos não agirem em sintonia com as urnas, com essa nova classe média que emerge, na próxima eleição a renovação será cada vez maior. Para os brasileiros, uma característica não pode faltar no perfil dos candidatos: a honestidade.
Não pode se corromper, né? Essa que é a verdade. Consciência é a palavra principal. Falar a verdade. Tem critérios, tem que ter conduta, tem que ter ética, tem que ter conhecimento de causa, né, para poder legislar. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação. E nesta quinta-feira, às 8h15 da manhã, no Senado em Dia. Terminamos essa edição com registros dos trabalhos da casa feitos hoje pelos fotógrafos da Agência Senado. Boa noite.